Então, boa noite a todos participantes neste primeiro webinar de Pediatria do Hospital Lusíadas em Braga. Queria agradecer esta iniciativa proporcionada pelo Hospital Lusíadas, porque desta forma podemos conseguir chegar perto da população e desmitificar e elucidar alguns temas pediátricos, hoje em particular a febre em idade pediátrica. Para quem não me conhece, eu chamo-me Cristiana Ribeiro e sou pediatra no Hospital Lusíadas em Braga quase desde o seu início. E comigo hoje, também como oradora, temos a enfermeira Vera Rodrigues, que é enfermeira especialista em saúde infantil e pediatria, já há cerca de 19 anos, também colaboradora connosco na nossa consulta de pediatria no Hospital Lusíadas em Braga. Este webinar tem como título o regresso à escola e a febre e visa esclarecer atitudes que se devem tomar perante a criança com febre e alertar para sinais de alerta que devemos estar atentos para motivar uma avaliação mais urgente por pediatria. Vamos então dar início a este webinar, tentando de uma forma informal esclarecer algumas dúvidas relativamente a este tema. Sabemos todos que a febre é um sintoma extremamente comum à idade pediátrica e um dos principais motivos em consulta de urgência em pediatria. Existe um grande receio por parte dos pais relativamente a este tema e por ser tão frequente é importante esclarecermos como surge e porque é que é realmente importante e desmistificar algumas questões de forma a que os pais tentem levar de uma forma mais calma a febre na idade pediátrica. Sabemos também que a febre, a principal causa da febre são as infecções, nomeadamente as infecções víricas, como as vulgares viroses, como os pais estão habituados a chamar. São muito frequentes, sobretudo em crianças que frequentam creches e infantários. Temos outras causas de elevação da temperatura, nomeadamente infecções bacterianas, a exposição a temperaturas elevadas, uso excessivo de roupa, ou mesmo uma resposta medicamentosa ou até uma reação vacinal. Mas sabemos também que por si só a febre não é uma doença. A febre é um sintoma e trata-se de uma defesa do nosso organismo que visa essencialmente otimizar os mecanismos de defesa de combate à infecção e também ajuda a inibir a replicação dos micro-organismos. Por este motivo, é fácil percebermos então que a febre não é benéfica. A febre até é uma situação benéfica porque ajuda no combate à infecção. E há mesmo quem diga e quem refira que não devemos tratar por si só a febre, só devemos tratar quando a criança se sente desconfortável, de forma a minimizarmos este desconforto da criança. Quando as situações são graves, muitas vezes a febre está associada a outros sinais de alarme, que vamos abordar mais à frente na nossa apresentação. Passava agora a palavra à enfermeira Vera, que nos vai explicar um bocadinho a definição da febre e como abordar ou como ajudar na descida da temperatura. Sim, olá, boa noite a todos, está bem? Obrigada também por este convite ao Hospital Lusíadas, está bem? No qual eu faço parte, está bem? Em relação à febre, pronto, a febre é definida como a elevação da temperatura do corpo. Esta febre é regulada pelo centro de regulação e equilibrada pelos ganhos durante o dia, está bem? Ou seja, de acordo com o nosso ritmo normal, as temperaturas vão elevando, mais baixas de manhã e mais altas à tarde, com uma variação mais ou menos de 1 grau durante o dia, está bem? Considera-se então febre, a elevação da temperatura de 1 grau ao valor normal. Se o bebê ou as crianças não tiverem um valor normal, podemos sempre considerar a elevação de 1 grau, está bem? Por isso é que muitos pais, temos às vezes pais a dizer-nos que 37,6 já pode ser efetivamente uma febre, ou a partir de 38. No entanto, é importante para nós, em termos de consulta e de recorrência ao hospital, definir temperatura febre, consideramos então febre superior à temperatura de 38, se for uma avaliação retal, se for uma avaliação na axila, um 37,6 ou um 37,8 na região frontal, está bem? Como é que nós podemos fazer esta avaliação? Como é que podemos medir? O indicado, está bem, pelos pais que nos recorrem, até aos 12 meses, a avaliação deve ser avaliada a nível retal, está bem? Muitas vezes até é pedido aos pais que tragam o seu termómetro ao hospital ou à consulta, é o termómetro deles, é mais higiênico. É o local onde favorece a temperatura e onde nos dá os resultados mais fidedignos, está bem? No entanto, em termos de axila, também é um local é mais prático, está bem?
No entanto, dá mais variáveis. A criança mexeu-se, a criança não para quieta, não dá uns valores tão corretos. A nível hospitalar, muitas vezes é usado os termómetros auriculares e frontais agora, por causa da questão do Covid, no entanto, não são práticos e não dão temperaturas fiáveis, está bem? Temos que medir muitas vezes para aí 1, 2 ou 3 vezes até termos a certeza que tem febre. Dá para ter uma noção, vigiar, no entanto, não dá os valores corretos. Por isso, o que nós recomendamos é, até aos 12 meses, uma temperatura retal, a partir dessa idade, temperatura axilar, está bem? Entretanto, existem alguns mitos sobre a febre, está bem? Também ainda vamos dar. No entanto, se a criança estiver com febre, está bem? O que é que nós devemos fazer, está bem? Pronto, devemos manter a criança com roupa fresca, não destapar completamente, mantê-la num ambiente nem muito aquecido, nem muito frio, reforçar a ingestão de líquidos, uma vez que a febre vai dar muitas vezes causar algumas desidratações e perdas de água, por isso temos que aumentar a ingestão de líquidos, respeitar o apetite da criança, ou seja, se ela só lhe apetecer beber, dá-lhe líquidos, não existir para ela comer, adequar o vestiário, quer da roupa da cama, quer consoante como ela está vestida. No entanto, se a criança está com febre, mas está confortável, está a brincar, tem uma atividade normal, está bem? Não é preciso baixar a temperatura. Só devemos dar antipiréticos se ela estiver desconfortável, aí sim devemos dar. E de primeira linha deve ser o paracetamol, está bem? Que depois à frente vamos ver as dosagens e como dar. No entanto, também na subida térmica, está bem? O banho com compressas frias, o álcool, ventoinhas, o pôr numa banheira com água gelada está desaconselhável. Nestas alturas, está bem? Até se deve fazer um bocadinho o contrário, está bem? Tentar até agasalhar um bocadinho para ela não estar. Ou seja, devem ser evitadas, está bem? Quando a criança está com as mãos frias, a pele mais pálida, com os tremores, está bem? O fazer estes banhos. Entretanto, vou só dar a palavra novamente à doutora Cristiana para nos falar um bocadinho sobre os mitos das febres, está bem? Vou falar então um bocadinho de alguns mitos relacionados com a febre e vamos começar, por exemplo, com uma questão. É sempre necessário tratar a febre? Como já fomos falando neste webinar, não é obrigatório sempre tratar a febre. Devemos tratar, sobretudo, para aliviar o desconforto causado pelo pico febril. Se virmos que a criança está confortável, não é necessário de imediato estarmos a tratar a febre. Outro mito, muitas vezes, é: será que a administração do antipirético mascara uma doença? Não, a administração do antipirético nunca mascara uma doença, nem altera o curso normal da doença. Esta atitude de não darmos o antipirético quando a criança está desconfortável só vai aumentar o seu mal-estar e vai perturbar até uma observação médica por parte do pediatra. Outro mito é: uma temperatura corporal mais elevada significa sempre que a doença é mais grave? Não. Uma temperatura corporal mais elevada não nos indica se a doença é mais grave ou não. O principal indicador de gravidade da doença é o estado geral da criança. Até nos preocupa mais uma criança que tenha uma febre, ali uma temperatura de 38 graus, mas que esteja prostrada, sonolenta, do que propriamente uma criança que tenha uma temperatura próxima dos 40 graus e esteja a saltar, a brincar na sua atividade habitual. Outro mito será: uma temperatura corporal mais elevada aumenta o risco das convulsões febris? Também é uma questão que não é verdade. As convulsões febris nós sabemos que são um tema que assusta muito os pais e representam apenas uma resposta cerebral exacerbada ao stress da febre. Muitas pessoas associam a convulsão febril quando as temperaturas são muito altas e não. Não é verdade. A maioria das vezes as convulsões surgem na chamada subida térmica, quando a criança está a subir a temperatura e muitas vezes é até o primeiro sinal de doença. É no primeiro pico febril que está a subir a temperatura e elas fazem a convulsão febril. Por isso, não está associada à temperatura mais alta, mas sim à subida térmica. Outro mito: será que a temperatura deve sempre descer para os valores normais depois da administração de antipirético? Isso já foi falado um bocadinho pela enfermeira Vera. Nós sabemos que o antipirético vai baixar apenas 1 grau a 1,5 grau da temperatura. Ou seja, se tivermos uma criança que tenha uma temperatura de 39,5, 40 graus, é normal que a temperatura não volte ao valor de base dela, aos 36 ou 36,5. É normal que deixe, e essa descida de 1 grau, 1,5 grau é que nós consideramos que é uma boa resposta ao antipirético. Além disso, além da descida, também o bem-estar da criança, quando vai diminuindo a febre, é o melhor marcador de que a doença está a ser tratada. Outro mito muito
frequente é associar a erupção dentária ao aparecimento da febre. Este é mesmo um mito muito enraizado na nossa população, mas não há uma evidência científica desta associação entre a erupção dentária e o aparecimento dos dentes. Por último, temos que será que a febre se trata com antibióticos? Como já referimos anteriormente, a principal causa de febre em idade pediátrica, efetivamente, são as infecções, mas são as infecções víricas, as ditas viroses, que a utilização de antibióticos nesta situação não vai tratar a doença. Os antibióticos são utilizados para tratamento de infecções bacterianas e usar de uma forma não correta os antibióticos nas infecções víricas não só não vai tratar a doença, como pode criar a resistência aos antibióticos numa situação futura. Dos mitos já falei um bocadinho, agora vamos passar outra vez à enfermeira Vera para falar dos antipiréticos. Pronto, em relação aos antipiréticos, pronto, nós temos mais conhecidos entre nós é o paracetamol e o Brufen, está bem? Se a criança então está desconfortável, devemos sempre começar por um antipirético, de preferência o paracetamol, está bem? O paracetamol, em termos de dosagem, deve ser usado os 15 mg por quilo e por dose, está bem? Os pais devem pedir esta fórmula, ou ao pediatra, ou alguém, enfermeiro mesmo podem pedir. Em relação ao Brufen, o ideal é os 7,5 mg por quilo por dose, prontos. Alertando sempre que o Brufen, o ideal é dar a partir dos 6 meses, no entanto, se tiver indicação médica contrária, devem o fazer. O intervalo entre eles deve ser de 4 horas, está bem? E quando se dá algum medicamento, deve sempre se esperar pelo menos entre 30 minutos, 1 hora, até ele fazer efeito, está bem? E é normal que não haja uma resposta. Já há uma resposta se houver uma baixa temperatura de 1 grau, 1,5 graus. Já podemos calcular que há uma resposta e ele baixou o antipirético. É um bocadinho como a doutora Cristiana diz, não interessa que ele baixe logo para os 37, no entanto, se baixar, já é eficaz. Em relação também aos antipiréticos, ter a noção que eles existem em várias concentrações, está bem? O Benuron é o mais conhecido, é numa concentração de 40 mg por mililitro. No entanto, também existem estas fórmulas no hospital e nas farmácias de 32 mg por mililitro, é uma concentração um bocadinho diferente e é um volume superior, está bem? Em relação ao Benuron ou paracetamol. Em relação ao Brufen, existem muitas marcas no mercado, está bem? Também temos que ter atenção à concentração que existem. Aí existem várias concentrações, existe o de 20, existe o de 40, existe com açúcar, sem açúcar, está bem? Pronto, temos que ver o que temos, perguntar aos pais qual é a concentração e dar. Em relação ao administrar, o ideal é dar em seringas para ser um valor mais exato, está bem? Se as crianças tiverem fobia das seringas, aí sim podem passar por uma colher, está bem? A nível de segurança, está bem? A segurança do medicamento, foram criadas agora umas seringas novas, está bem? Tem uma cor meio arroxeada, está bem? Que é tudo para dar terapêutica oral, está bem? Se não tiverem as normais, as ditas seringas normais de administração de medicamento, está bem? Pronto, em relação aos antipiréticos também existem a via supositório, está bem? A via supositório existem várias dosagens, está bem? É o que o pediatra receitar. Ressalvo só apenas, está bem? Que já existe o Brufen em supositório, está bem? A embalagem é muito parecida com o Benuron, está bem? A única coisa que tem é uma listagem aqui em cima, está bem? Que veio ressalvar, está bem, que não é o Benuron, mas sim o Brufen, está bem? Convém ler, está bem? E existem várias dosagens, existem paracetamol desde o 75 até 1 grama e o Brufen existe de 75 até 150, está bem? Também podemos sempre concluir, está bem? Que imagina, não temos as 2 doses, podemos colocar 2 supositórios, está bem? De diferentes dosagens. E também outro mito dos supositórios, estes não devem ser cortados, está bem? E em termos de administração, pronto, eles podem ser administrados, há muitos pediatras que defendem que devem ser administrados conforme vem a embalagem, não é? Ou seja, isto para o ânus e o resto assim como está, e também há quem defenda ao contrário, prontos. Nisto é um bocadinho como os pais sentirem vontade, desde que o supositório fique lá dentro não há qualquer problema, está bem? O mais importante é ter atenção à dosagem e que ele não tenha a dejeção de seguida, pelo menos no espaço de meia hora, está bem?
Não sei se têm mais alguma dúvida, se não, vou passar a voz, outra vez a palavra à doutora Cristiana, para nos falar aqui mais um bocadinho. Agora vou falar de uma questão que pode ser muitas vezes óbvia, mas às vezes o que o médico, a contabilização do médico dos dias de febre pode ser um bocadinho diferente da contabilização dos dias de febre dos pais. Então, como é que nós devemos contabilizar os dias de febre? A forma mais correta de medir os dias de febre é contar a partir, por exemplo, se a febre começa numa segunda-feira de manhã, só na terça-feira de manhã, pela mesma hora, é que ele contabiliza um dia de febre. Ou seja, só na quinta-feira é que faz os 3 dias de febre. Isto é parece um bocadinho óbvio, mas quando estamos a comparar os dias que nós dizemos dos pais, há uma discrepância muito grande. Habitualmente, para nós, por exemplo, 2 dias de febre dá para os pais cerca de 4 dias, o que em termos de abordagem da doença para nós e para pensarmos em diagnósticos e o que fazer com a criança, pode interferir esta contagem do número de dias de febre. Passando agora um bocadinho mais à frente, vou falar agora dos sinais de alerta, como eu falei há bocado, que esses sim nos devem motivar uma avaliação mais urgente em consulta de pediatria. E aquele conceito muito divulgado de só irmos ao médico ao final dos 3 dias de febre não deve ser generalizado. Devemos ter em atenção aos sinais de alerta e perante qualquer um dos sinais de alerta que eu vou referir associado à febre, a criança deve ser observada com brevidade. Então, independentemente dos outros sinais que eu vou referir, a própria idade, uma criança abaixo de 3 meses, mesmo que tenha com febre, mesmo que tenha um bom estado geral, convém ser observada independentemente dos outros sinais de alarme que eu vou falar. Para além da idade, temos então o aparecimento de lesões cutâneas, que são as vulgares pintinhas no corpo, que surgem nas primeiras 24, 48 horas e que se a gente pedir aos pais para tentarem fazer pressão sobre elas não desaparecerem, é um motivo que os pais devem levar a criança à urgência para ser observada. Outro sinal de alarme é a sonolência excessiva, a prostração, mesmo após a administração de antipirético, ou uma criança que tem uma irritabilidade, um gemido constante que não alivia nem com antipirético, nem com o colo dos pais, é outro sinal que devemos estar atentos, ou um choro inconsolável, sintomas neurológicos associados à febre, nomeadamente a convulsão, a alteração do estado de consciência, dores de cabeça que se mantêm com a medicação ou que tendem a agravar mesmo com a administração antipirética e analgésica. Além disso, também sinais de dificuldade respiratória, vômitos repetidos, com uma recusa alimentar total. Se a criança for comendo e bebendo, como a enfermeira Vera referiu, o ideal aqui é mais até incentivar a hidratação e respeitar até o apetite da criança. Podemos aguardar, mas se forem vômitos repetidos com uma recusa total, convém a gente avaliar. Para além disso, nas crianças maiores, se tiverem sintomatologia urinária, como urina turva, com odor intenso, devemos também avaliar brevemente, porque aí a suspeita de uma infecção urinária é grande e devemos começar a tratar o mais rapidamente possível. Nas crianças, também com uma febre superior a 3 dias, que tem tendência a não melhorar, ou então mesmo superior a 5 dias, apesar de um bom estado geral, convém avaliarmos para verificar se não há nada que nos esteja a escapar e se é preciso uma abordagem diferente, com alguns exames auxiliares de diagnóstico para ajudar no diagnóstico ou da causa da febre da criança. Mas resumindo, nas crianças, então, acima dos 3 meses, abaixo dos 3 meses, eu já referi que convém ser logo avaliada, mas uma criança acima de 3 meses, que não apresentar estes sinais de alarme descritos, podemos manter a criança em vigilância domiciliária com os pais durante um período de 3 a 5 dias, antes de uma observação médica, porque uma observação médica muito precoce, muitas vezes pode não nos permitir um diagnóstico, e se a febre persistir, vão ter que recorrer novamente para ser observado ali ao 3º, 5º dia de vida, ou antes, se surgirem os sinais de alarme que eu referi. Pronto, acho que sinais de alarme já falamos assim um bocadinho. Agora, a título de curiosidade, não é bem de curiosidade, mas já que estamos em contexto de pandemia, pela infecção, pelo Covid, vou falar um bocadinho da febre e Covid. Nós sabemos que, como já referi, as viroses são muito frequentes em idade pediátrica, sobretudo em crianças que frequentam as creches e os infantários. No contexto pandémico atual, é difícil diferenciarmos entre uma virose Covid e uma virose não Covid, porque nós sabemos que o Covid é um vírus e que as viroses às vezes são difíceis de diferenciarmos umas das outras. Sabemos também que em idade pediátrica a infecção pelo vírus SARS-CoV-2 não costuma acarretar grandes riscos nas crianças, contudo, pode representar um risco acrescido para os conviventes, sobretudo se idosos, com patologias de base, e daí ser essencial fazermos o despiste, apesar dos pais às vezes
terem uma relutância em fazer o teste para despista, é importante despistarmos, sobretudo em crianças que têm uma febre que não têm um foco identificado. Pronto, falámos assim já um bocadinho aqui deste tema idade pediátrica, agora assim como o geral, ia falar só de um bocadinho dos pontos-chave e uma conclusão breve para terminarmos então o nosso webinar. Sabemos então, em termos de pontos-chave, que o tratamento da febre então não encurta a duração da febre, nem contribui para a resolução da doença. O tratamento da febre ajuda só a aliviar o desconforto da criança. Sabemos então que uma temperatura pode não voltar à normal com a administração dos antipiréticos se a temperatura for uma temperatura alta, nomeadamente 39,5, 40, porque ela vai baixar 1 grau a 1,5 grau, mas não é um motivo para preocupação dos pais. Que o aparecimento dos sinais de alerta, esses sim, é que vão ditar a necessidade dos pais recorrerem ao serviço de urgência para ser avaliado ou uma consulta de pediatria, independentemente do dia de febre que estes sintomas surgirem. Se for ao primeiro é ao primeiro, se for ao segundo é ao segundo, se for ao terceiro é ao terceiro, mas quando aparecem, convém haver uma observação por um médico. Agora, a título de conclusão, posto isto, é importante realçarmos a ideia, então, que a maior parte das vezes a febre tem como origem as infecções víricas, é um sintoma benigno e é fundamental combatermos um bocadinho a fobia da febre que se foi instalando na nossa sociedade. Não devemos esquecer, então, que na ausência de sinais de alarme, a esmagadora maioria das causas da febre são quadros víricos que passam espontaneamente sem necessidade de um tratamento em particular. E com isto terminamos a nossa apresentação do nosso webinar. Esperamos ter conseguido esclarecer os participantes e estamos abertos a responder a questões que queiram colocar. Obrigada. Ainda ninguém fez nenhuma pergunta. Ficou tudo esclarecido. Vamos ver se aparece alguém aqui nos participantes. Espera aí, está aqui uma. Temos a ir pondo aqui isto. Prontos. Não há questões. Não. Prontos, estamos aqui a informar, não havendo questões, não há questões, prontos, podemos nos despedir de toda a gente sem qualquer problema, não sei se vou voltar aqui a pôr nas questões, a ver se há alguma dúvida, não havendo dúvida por parte dos participantes, está bem? Damos por terem a isto. Está bem? Obrigada a todos. Da minha parte, enfermeira Vera. Vou, entretanto, colocar aqui no ar só a doutora Cristiana, está bem? Para se despedir. E pronto. Obrigada a todos os participantes que estiveram aqui connosco e mais tarde, se surgirem dúvidas, estamos dispostas a colaborar e a responder e a esclarecer. Obrigada. Obrigada. Acho que está. Não, doutora.